para a resposta, e agora quem poderá nos defender, ela começa a ser respondida agora. Quem foi o salvador da pátria naquele momento? 2 dias depois, do dia 10, no domingo, dia 12 de março de 2023, o Federal Reserve e o Tesouro dos Estados Unidos e o FDIC, eles fizeram uma reunião de emergência. Então, Silicon Valley quebrou, o que o Fed fez? Naquele mesmo domingo, o Fed, 2 dias depois, no domingo, quebrou na sexta, no domingo, o Fed convocou uma reunião de emergência. Domingo. Para você colocar o titio Jerome para trabalhar no domingo, é porque o negócio está complicado. E o que aconteceu naquela reunião? Eles anunciaram 3 medidas. A primeira delas foi a seguinte: eles garantiram 100% dos depósitos, ou seja, vamos garantir esses depósitos, vamos devolver o dinheiro para essa galera. Eles garantiram 100% dos depósitos, inclusive os que não estavam assegurados pelo FDIC, né, acima de 250 mil, ou seja, eles seguraram o rojão para a galera. Isso salvou milhares de startups e empresas de tecnologia que teriam quebrado se o Fed não tivesse intervido naquele domingo. Ou seja, se o Fed não tivesse feito aquela reunião emergencial no domingo, muitas startups, muitas empresas de tecnologia teriam quebrado. E aí o que aconteceu com o Bitica? Quando o Fed chegou, fez a reunião, pagou geral. O que aconteceu com o Bitica logo depois? Dia 10, 11, 12, pau. Porrada para cima. E aí, segunda coisa, eles criaram o BTFP, ou BTFP, que seria o Bank Term Funding Program, um programa que permitia aos bancos trocar títulos do Tesouro que estavam desvalorizados por dólares ao valor de face, sem precisar vendê-los com prejuízo. Ou seja, se eles fossem vender, eles venderiam com prejuízo, trocando com valor de face, eles trocaram com valor acima do prejuízo. Yuri, como assim? Valor de face? Vou explicar para vocês. O que significa esse face value, né? Valor de face. O valor de face, pessoal, é o valor original do título. É aquele que o governo prometeu pagar, né? Quando ele vence. É o valor nominal impresso no papel, ou seja, não é o valor desvalorizado já daquele título, mas sim o valor que o governo prometeu que pagaria. Então eles conseguiram vender aquilo ali com o valor não desvalorizado, né? E terceiro ponto, o que eles fizeram? O Fed expandiu o balanço em mais de 300 bilhões em apenas 2 semanas, revertendo parte do QT. Eles não finalizaram o QT completamente, mas eles removeram parte do QT, que era o Quantitative Tightening, que nós estamos até hoje, que estava em curso naquele momento. Então houve uma pequena reversão do QT. E aí a história, você já sabe. O que aconteceu? S&P explodiu depois daquilo, Bitcoin explodiu depois daquilo. Bitcoin, depois daquele momento, ele subiu aqui até fazer topo aproximadamente 57%. Ele foi de 19 mil dólares para 30 mil dólares. E isso de março para abril, em 2023. Deu aquela pancadona para cima, com força, com esse respiro que o Fed ele liberou. E qual foi a reação do mercado? Acabei de mostrar para vocês. Bitcoin subiu de 19 para 28 em 10 dias, depois bateu 30 mil. Ouro e ativos de risco se recuperaram. O dólar caiu e os traders, né, começaram a precificar cortes de juros para o futuro. Cortes esses que só vieram acontecer no final do ano seguinte, em 2024, em setembro, né, antes das eleições. Então, meus amigos, ou seja, o nosso futuro está na mão desse cara aqui. Não está na mão de Trump, não está na mão de Putin, não está na mão de Xi Jinping. O nosso futuro está na mão desse cara. Ou seja, quando vocês me perguntaram no começo da live, Yuri, é fim de ciclo? Acabou? Já pode shortar? Já pode jogar tudo no inverse? Cara, tudo vai depender desse cara aqui.
Nosso futuro está na mão dele. Ou seja, se o Fed não imprimir, é o fim. Se o Fed não finalizar o QT, se o Fed não continuar cortando juros, se o Fed não entrar para intervir, assim como ele fez para salvar o Silicon Valley, lascou. Então, todo o futuro do mercado está na mão desse cara aqui. A diferença entre vamos colapsar para vamos respirar depende do Fed. Depende se eles vão começar o QE, se eles vão começar a imprimir dinheiro ou não. Temos aqui o nosso querido Sandro chegando aí na live. Fala, Sandrão. Beleza, cara, tô aqui escutando aí, ansioso aí para ver se essas máquinas são ligadas, porque o negócio tá pesado, doutor, o negócio tá pesado, mas tem sempre alternativa para ganhar dinheiro no mercado. Exato. Sandrão, fala para mim. Eu já dei minha opinião para a galera, já trouxe aqui, hoje a gente deu basicamente uma aula de história aqui para todo mundo, e se você curtiu esse conteúdo, cara, deixa o seu like, porque dá trabalho para a gente fazer esse tipo de conteúdo e trazer informações relevantes, dar contexto e fazer uma interligação histórica dos fatos. Deixa o like, dá essa moral para a gente, porque a gente brinca, mas na hora de falar sério, a gente fala sério. E eu queria saber, Sandro, eu já falei o que eu penso e o que eu acredito, eu queria saber de você. Estamos no fim do ciclo? Sim, estamos no fim do ciclo. A gente, eu acho que inclusive até em live aqui eu já cheguei a mostrar para o seu pessoal, Yuri, que a gente tinha uma data de final de ciclo, ou seja, do último topo do Bitcoin entre 6 de outubro e 24 de novembro, né? Coincidentemente ou não, dia 6 de outubro ele bateu 126.200, o que atualmente é o último topo do Bitcoin do ciclo. Ainda poderemos ter essa primeira semana, ou primeira quinzena de novembro como último suspiro. Fica muito difícil para mim acreditar no super ciclo, né? Eu já fiz, inclusive, um vídeo falando as minhas perspectivas, o porquê que poderia ter e o porquê que eu acho que não vai ter, né? Mas eu estou já praticamente muita coisa vendido do que é BNB, Bitcoin. Bitcoin mesmo eu tinha mencionado, se caísse do 100, o meu stop estava em 119.300, caiu daquele valor, eu iria sair. Só que sem querer eu esqueci que eu tinha várias ordens em 105, 104 e acabou pegando umas ordens naquela queda. Então eu que tinha achado que estava completamente, ou pelo menos 80% dolarizado de Bitcoin, não estou, porque voltei a entrar sem saber e agora chega um novo momento onde o Bitcoin necessita voltar acima dos 107.800, né, nos próximos 3 dias, ou seja, de hoje até domingo, a gente precisa, no gráfico de 3 dias, estar acima desse valor, porque se não tiver, realmente já houve o topo e a gente vai ter que mudar algumas estratégias. Não tem essa história, sabe, para mim, Yuri, de que acabou. Não, cara, então está só começando.